Estamos aqui na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. O meu nome, eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Nós vamos comentar nesses 3 momentos sobre imagem corporal e esquema corporal. Mas antes, onde é que você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Na TV Alep, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 9h. E também temos a reprise, das 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos dar início a essa temática tão interessante, que vamos falar sobre esquema e imagem corporal. O que podemos entender sobre imagem corporal? O que é que vem logo à nossa cabeça? A imagem corporal é exatamente a imagem do nosso próprio corpo. Então, mas aí, essa imagem do nosso próprio corpo, como é que temos esse início? Como sabemos que temos um corpo? Em que momento a gente nós percebemos que temos um corpo e que cada corpo tem seu próprio limite e que ninguém nos ensinou que o corpo ele tem um limite, não é? Vai chegar um determinado momento que o seu corpo ele passa informações. Vamos lá? Então, quando começamos a perceber que o corpo, que essa imagem existe, é através do espelho. Observe aí na tela, através do espelho. Então, isso é oferecido lá na educação infantil, isso é oferecido na sala de aula, isso é oferecido na creche, que a gente percebe através do espelho, que a gente percebe também através do toque, a pele, ao vestir. Também estamos fazendo uso desse corpo e percebendo que esse corpo existe. Então, quando se olha e presta atenção, o que é que tem ali? O que é que compõe aí a nossa cabeça? Então, ele está percebendo a sua imagem. E também o corpo no ambiente, no contexto social, no dia a dia. Então, vimos aí o bebê aí, está chorando, ele está passando informação para a sua mãe, porque o próprio corpo tem a função de informar as suas necessidades. E são informações que acontecem o tempo todo, diariamente, de maneira muito espontânea. Então, se você que é mãe ou que já teve a possibilidade de acompanhar um bebê, como é que acontece? Esse bebê está ali nos primeiros dias e aquele corpo que ninguém explicou, que ele não sabe ainda nem onde o espaço que ele está existindo, mas aquele corpo ele já traz um limite. E que limite é esse? A mãe organiza, a mãe deixa ele lá bem acolhido e chega um momento que aquele bebê ele começa a chorar. O que foi que aconteceu? A mãe ou o responsável está em outro espaço da casa e vai lá e pega esse bebê e observa e vai encontrar ele cheio de xixi. Mas aí o choro, aquele limite, será que ele chorou no primeiro xixi que fez? Não, porque assim, o corpo ele tem um limite. Então a mãe foi, trocou, organizou. E o bebê ficou novamente caladinho. E esse bebê, ele começa também a perceber que ele passou alguma mensagem, que com a imagem dele, com a expressão, com o sentimento, a mãe chega. Então, passar algum tempo e esse bebê volta a chorar. E dessa vez, ele queria mamar. E a mãe vai logo olhando a fraldinha. O que é que acontece? Ele não está sujo, não precisa de troca. E leva para a mamada. E o bebê se acalma e chega a dormir. Com o passar do tempo, essa mãe já começa a entender cada choro. Entender e identificar. E ela já sabe, está na hora do banho. Então, o choro, aquele corpo que tem limite, como o meu corpo, como o seu corpo, ele tem limite, não precisa, ninguém nos ensina que o corpo tem limite.
mas ele tem, e ele fala, e ele passa essas informações. Se está frio, então aquele bebê, está chorando muito, por quê? A mãe sabe, talvez a visita que chegou na sua casa não entenda nada de bebê. Eita, que menino que está chorando muito, mas a mãe já sabe. Ele está chorando e esse choro é de sono. Então é interessante essa imagem corporal, esse corpo que está em movimento desde o ventre. E quando sai, a gente percebe com essa convivência, com esse desenvolvimento, e essa criança vai crescendo. E quando vai crescendo, a gente vai oferecendo também nomeando as partes do corpo, e ele também vai se apropriando. Então, essas informações são um dos pilares que formam a imagem corporal. Observe aí na tela que a imagem corporal ela está presente no meio ambiente, ela está presente na pele machucada, ela está presente nessa criança pisando nesse tapete. Então, a imagem corporal, ela realmente se configura no que você está percebendo daquele corpo. Outro pilar da imagem corporal é referente às nossas emoções, o psicológico, baseado na sua cultura, na sua vivência e no que aprendeu, no seu julgamento. É quando começamos a interagir com outras pessoas. Então, existe como é que está o meu corpo, como é que eu sou alto, eu sou baixo, eu sou alta, como é que eu sou? Eu estou gorda, eu estou magra, como é que pode fazer? Então começa assim, principalmente na fase da adolescência, isso ser algo que precisa ser bem acompanhado, para que essa pessoa, esse estudante, ele se perceba e ele se aceite. Porque a imagem, a nossa imagem, é a nossa imagem. Tem coisa que pode ser mexida? Sim, pode. Mas o ideal é que a gente se aceite da maneira que somos. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem 1,20 m, como é que ele vai conseguir chegar a 1,90 m? O que é mais fácil? Será que é possível isso? É mais fácil ele se aceitar e entender que cada pessoa traz sua característica, tem a sua maneira, tem a sua forma. Então, cada um precisa se aceitar e o respeito precisa estar presente em todos os ambientes, a partir de dentro de casa e se estende na escola. A imagem corporal, ele passa por todo o corpo, cabeça, tronco e os membros. Mas e a percepção do corpo? O que é a percepção? É o estudante, é a criança perceber as partes do corpo. E isso é muito importante, que ele entenda que o corpo, ele tem as partes e vá nomeando junto. Cadê a sua cabeça? Coloca a mão na cabeça, coloque a mão no olho, aproveita já e coloca aí lateralidade. Onde é que está seu olho esquerdo? E o seu olho direito? Levanta a mão, morto, vivo. Então, assim, coisas que podem ser oferecidas dentro de casa, que esse estudante e esse seu filho, ele vai desenvolver e vai ficar com muita desenvoltura e com muita leveza, de maneira que você está brincando e está oferecendo um conhecimento riquíssimo. E quando passa essa perceber que temos o corpo, que esse corpo, ele tem a forma, existe a representação neural do corpo, que é junto com o pensamento, que junta com as emoções. Como é que esse corpo hoje está? Porque o corpo, ele fala, não é? As expressões acompanham o que esse corpo está sentindo. A imagem corporal não é fixa. Olivier, ele cita que o corpo e sua utilização passa por um processo de aprendizagem construtor de hábitos. Então, é definida a partir das interferências sociais que sofremos e dos hábitos que criamos,
moldando nosso aspecto de existir como seres corporais. Então começa o nosso julgamento. Então, por que existe esse julgamento? Porque eu me reconheço no outro. Então aí eu começo a, como é que está o meu corpo, como é que está a minha imagem. Então eu começo a me reconhecer no outro. Mas isso é um julgamento, faz parte da sua cultura, faz parte de onde você está inserido. Porque o ideal é que cada um se respeite, que cada um aceite o que você é, o que você tem. Se tem cabelo liso, se tem cabelo caracolado, se é negra, se é branca, cada um se aceite da maneira que é. Porque chega na escola, quando isso não é estimulado muito em casa, chega na escola, tem um professor sensível e aí ele faz essa abordagem que aquelas brincadeiras maldosas, querendo deixar o colega triste com alguma característica ali, sendo validada, colocando rótulos. Aí o que é que acontece? Aquele professor faz a mediação e começa a explicar que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma, que ninguém é igual a ninguém. É importante que essa criança, quando chega na escola, ele já tinha escutado isso em casa, que ninguém é igual a ninguém. Então, aí o início do procurar esse corpo, essa imagem tão esperada pela sociedade. O corpo, portanto, transforma-se em um palco de imagens corporais construída. Quem é que está construindo essa imagem? Então, a mídia mostra um padrão, que esse padrão, qual é o padrão de beleza ideal? É o que você tem. Então, o padrão de beleza é o que temos. Então, vamos começar a nos aceitar. E principalmente na criança, mas quando chega na fase da adolescência, tem algumas crianças que sofrem com isso e começa a ter grandes prejuízos. Então, as descobertas que temos de nós mesmos vão se revelando a partir do instante em que nos reconhecemos como um ser que reage às diversas inter-relações estabelecidas pelos mesmos corpos que tentam realizar e buscar compreensão da existência de imagens, a busca por sua própria existência. Então, quando você não consegue encontrar esse corpo culturalmente oferecido, então começa a mexer com suas emoções. Tem momento que você vai estar feliz porque você está aceito, está se sentindo muito aceito naquele espaço, mas tem momento que você vai ficar triste porque você não deu conta. Então, o melhor caminho é a gente se aceitar e que o outro nos respeite e que o respeito exista desde casa e se estende na escola. Então, tem aí um trecho de uma música que eu acho assim, muito interessante e passa uma mensagem muito pertinente. Eu não coloquei o início, porque o início ele diz assim, que ninguém é igual a ninguém, eu não sou igual a você, mas nada disso importa. Então, vou ler aqui o trecho dessa música e é muito interessante porque ele aborda exatamente isso, das diferentes pessoas, como cada um é. Que olha só, tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e todos têm o que ensinar. Então, vamos acolher, vamos sim fazer essa acolhida, esse respeito. Tem pessoas que não têm uma perna, usa prótese, como vocês viram aí na própria imagem. Tem pessoas que é muito magrinho, tem pessoas que são obesas, tem pessoas que são altas, baixas, mas todos são importantes. Isso é a nossa imagem. E vamos continuar essa conversa sobre imagem e esquema corporal no nosso próximo momento. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo lá.